Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Ben 10 versus Meltovner. Dedicado a Sansa Starka. Vildemut recuou de Sisuri, rosnando nervosamente. Ben já havia lutado contra outros Spers antes, e admitidamente, ele havia conseguido derrotar muitos deles com facilidade. No entanto, este era um caso diferente. Ele estava lutando contra um nível 5. E ele nunca tinha feito nada parecido antes. Ele tinha visto alguns dos Spers de nível 5, como Gunha Sojita, o Ataque Implacável, exibirem seus poderes durante os festivais da Azazel. E ele sempre ficava impressionado. Até Mikoto o impressionava. Ele não sabia como qualquer um de seus alienígenas se sairia contra eles, e o Meltovner, as habilidades do Vildemut contra isso? Provavelmente não seria uma boa combinação. Bem, disse Sisuri. Você não quer me testar? Cachorrinho. Sisuri deixou a esfera brilhante flutuar para fora de sua mão enquanto mais duas esferas Meltovner se formavam. De repente, 3 poderosos feixes de energia fotônica explodiu das esferas. Vildemut saltou para o lado quando os feixes explodiram no corredor de metal, despedaçando a sala com facilidade e queimando tudo até virar nada. Raoul! Vildemut rugiu. O que basicamente significava: meu Deus! Volte aqui! Sisuri exclamou, disparando vários outros feixes Meltovner em Vildemut. Vildemut pulou no teto e se balançou pelos fios, desviando dos poderosos feixes. De repente, os feixes se dividiram em múltiplos feixes cruzados. E centenas de múltiplos feixes Meltovner rasgaram o teto, cortando as coisas ao meio com a mesma facilidade que manteiga. Vildemut soltou um rugido de dor quando um corte sangrento foi queimado em sua lateral e ele caiu no chão. Com um estrondo. Como um rato numa ratoeira, disse Sisuri com uma risadinha. Nem pensar que isso vai acontecer, pensou Vildemut enquanto rugia e de repente saltava para frente em uma poderosa explosão de velocidade. Vildemut estendeu suas garras em direção a Sisuri. Sisuri se abaixou sob o poderoso golpe enquanto Vildemut destruía um velho gerador que estava atrás dela. Ela formou várias outras esferas, e vários outros raios Meltovner dispararam contra Vildemut a queima-roupa. Vildemut usou seus sentidos aguçados para prever a área de impacto dos poderosos raios, e girou seu corpo no ar para se esquivar das explosões, mas vários dos raios conseguiram atravessar seu ombro e costas. Vildemut rugiu de dor enquanto parte de seu sangue evaporava devido às poderosas explosões. Vildemut saltou para trás quando mais feixes poderosos foram disparados para fora. Vildemut galopou para fora do caminho, pulou para o teto e saltou em direção a Sisuri, com as garras para fora e as mandíbulas babando abertas. Você simplesmente não desiste, cachorrinho. Desiste. Sisuri sorriu maliciosamente. Vamos lá. Sisuri abriu as mãos, e mais feixes Meltovner foram disparados, desta vez se chocando e se fundindo em um tremendo feixe de energia, explodindo bem em Vildemut. Vildemut agarrou um fio no último momento e se balançou para fora do caminho enquanto o feixe explodia através dele o teto, abrindo um buraco direto nele. Vildemut pulou pelo buraco em um instante e escalou o teto. E, você não vai escapar de mim. Sisuri murmurou. Volte aqui. Enquanto Sisuri começava a disparar mais raios aleatórios do Meltovner no teto. Mugino? Talvez você esteja indo um pouco longe demais aqui. Disse Frenda enquanto olhava assustada para todo o laboratório se transformar em pó graças ao poderoso Meltovner. Um pouco adiante no laboratório, uma ventilação se abriu no teto de uma sala separada, e Vildemut pulou para o chão, sangue escorrendo de seu corpo enquanto ofegava cansado. Bem sabia que o fato de Vildemut tinha uma pele resistente, ele teria virado pó. Se tivesse tido apenas mais um segundo de contato com aqueles raios, ou mesmo contato direto, ele teria sido reduzido a nada em nível molecular. Ele podia perceber pelo fato de que parte de seu sangue havia literalmente evaporado. Vildemut não era um alienígena adequado para lidar com o Meltovner. Ben sabia disso, mas havia um motivo para ele escolher permanecer como Vildemut. Ele podia sentir o cheiro de Mikoto.
Seus supersentidos lhe diziam que ela estava em algum lugar neste laboratório abandonado. Se ele pudesse encontrá-la rapidamente e resolver essa confusão, ele poderia se transformar em um alienígena mais adequado e sair dali rapidamente. De repente, as brânquias ultrassensoriais de Vildemut se abriram quando ele sentiu um perigo extremo rasgando a parede à sua direita. Vildemut galopou para longe enquanto toda a parede da direita se desintegrava em nada, uma série de raios Meltorner explodindo e despedaçando a sala. Vildemut pulou para a sala ao lado, correndo por consoles de computador dilapidados enquanto Sisuri corria atrás dele, pulando nas mesas para ter uma mira clara. Então, quanto você acha que será meu pagamento depois que eu realmente desmontar alguma criatura mutante, cachorrinho? Disse Sisuri enquanto disparava seus poderosos raios. Vildemut soltou um rugido furioso e mergulhou atrás das várias mesas grandes que estavam parafusadas no chão, então começou a arrancá-las do chão uma por uma e jogá-las em Sisuri. Sisuri facilmente explodiu as mesas de metal com cada raio Meltovnir, deixando-as desintegrar cada uma maciça construção de metal em nada. Vildemut permaneceu em silêncio então. Esgueirando-se furtivamente pela sala entre as mesas, como um predador caçando sua presa, tentando ao máximo não gemer de dor enquanto Sisuri estreitava os olhos e examinava a sala, esferas de Meltorner flutuando ao seu redor. Ora, não me diga que você ficou tímido. Disse Sisuri. É isso, pensou bem. Se eu quiser encontrar Mikoto inteira, então é hora de eu levar isso a sério. Vildemut bateu no emblema do Unitrix, em uma explosão de luz verde, transformou-se em Jetray, que abriu suas asas e disparou para o ar em velocidade supersônica. Colidindo com Sisuri em um golpe de corpo inteiro, ele então agarrou os ombros de Sisuri com seus pés de 3 dedos. Pegando a Esper de surpresa enquanto voava rapidamente pela porta da sala para uma sala enorme cheia de garras de fábrica e esteiras transportadoras, grande o suficiente para voar livremente. Jetray soltou Sisuri, deixando-a cair em uma das esteiras transportadoras. Mas Sisuri usou sua habilidade para criar uma série de feixes para se impulsionar e rolar até a esteira sem se machucar. Que diabos! Primeiro você é um cachorro monstro. Agora você é algum tipo de arraia-morcego voadora. Arraia-morcego, disse Jetray. Bem, esse é um nome possível que eu poderia ter pensado, exceto Jetray. Sisuri disparou vários Meltorners raios atingiram Jetray, que voava pelo ar em velocidades colossais, desviando-se dos raios cruzados com facilidade enquanto realizava manobras aéreas impossíveis para qualquer criatura voadora normal ou aeronave. Nada mal. Mas não é o suficiente. Sisuri fez com que os raios se dividissem em múltiplos raios desta vez. Todos eles atingindo Jetray, movendo-se em sua direção com poderosa precisão, abrindo marcas de fogo no teto, garras e paredes enquanto se aproximavam dele. Jetray voou até as esteiras transportadoras e atirou em Sisuri como um míssil antes de parar bem na frente dela e disparar uma incrível série de rajadas de energia verde de seus olhos. Sisuri formou 3 esferas de fusão na sua frente e os raios oculares redirecionaram-se para que se arqueassem ao redor dela e explodissem na parede. As esferas então dispararam 3 feixes em Jetray, que desviou e apontou sua cauda para Sisuri, disparando outro feixe Neuroshock da ponta do ferrão. Sisuri disparou um feixe Meltovnir na explosão Neuroshock, e houve uma explosão de energia que derreteu o chão de metal e espalhou destroços estilhaços de metal por toda parte. Jetray voou para trás, sorrindo. Flutue como uma borboleta, pique como uma. Um feixe Meltorner disparou a poucos centímetros da cabeça de Jetray e arrancou uma garra de metal do teto antes que ela desaparecesse em uma faísca escaldante no ar. Pique como uma abelha insignificante e irritante. Sisuri rugiu enquanto vários feixes do Meltorner limparam a poeira à sua frente, revelando o sangue escorrendo de sua testa. Jetray voou através do fogo cruzado novamente, desta vez voando bem sobre Sisuri e disparando mais rajadas de neurochoque de seus olhos. Sisuri mais uma vez redirecionou cada rajada, fazendo com que elas se arqueassem ao seu redor. Você vai ter que fazer melhor do que isso se quiser me acertar. Sisuri soltou um grito e combinou 4 feixes novamente para criar uma explosão massiva que Jetray mal conseguiu desviar.
Jetre voou para trás de uma das máquinas maiores enquanto Sisuri continuava a caminhar pelo laboratório, destruindo máquinas em seu caminho em uma fúria descontrolada. Sabe? Bem, Tennyson. Quando me disseram para não te subestimar, eu realmente não sabia que você seria algum tipo de aberração que poderia se transformar em outras aberrações monstruosas. Aquele arquivo de briefing que eu recebi com certeza deixou de fora alguns detalhes. Bem, disse Jetre. Tenho que admitir, nunca enfrentei um Esper nível 5 antes, então estou sendo cauteloso agora. Na verdade, tem um cara em que eu me transformo que tenho quase certeza que poderia te derrotar em 2 segundos. Mas não vou correr muitos riscos até saber exatamente que tipo de habilidade você tem. Sisuri se virou ao ouvir a voz de Jetre, mas graças ao eco da enorme sala da fábrica, seu raio Meltorner atingiu a metros de distância da verdadeira localização de Jetre. Jetre olhou ao redor da sala. Ele poderia usar isso a seu favor, talvez se ele se transformasse em um alienígena como Eco Eco, mas não, ele não podia usar um método de ataque tão impreciso. Simplesmente lhe ocorreu que, se Frenda fosse do tipo que armava armadilhas, se ele fosse muito imprudente, poderia detonar vários explosivos, mas, considerando tudo, Sisuri já estava fazendo a mesma coisa. Jetre decidiu adotar uma tática diferente naquele momento. Jetre voou silenciosamente para o ar, sobrevoando as áreas sombrias sempre que Sisuri não estava olhando, usando furtividade a seu favor. De vez em quando, ele ia para uma área extremamente escura da sala da fábrica e tocava. O eco dificultava discernir qualquer localização real. Sisuri logo estava disparando um raio para todos os lados, completamente em alerta. Droga! Droga! Onde você está? Sisuri gritou de repente. Uma enorme explosão de neurochoque atingiu o local onde Sisuri estava, causando uma explosão de poeira no chão de metal. Sisuri já havia desviado do ataque, mas sangue escorria por seu braço e pescoço. Uau! A voz de Jetra ecoou da fábrica. Você tem bons reflexos. Sisuri riu. Você não pode ficar se escondendo para sempre. Quem disse que eu estava me escondendo? Jetra de repente atacou Sisuri por trás e a agarrou enquanto Sisuri soltava um grito de raiva surpreso e começava a disparar raios Meltorner para todos os lados. Como eu pensei? Você não é imune ao seu próprio poder de desintegração, disse Jetra. Então não pode se dar ao luxo de me atacar a tão perto ou você pode arrancar a própria cabeça. Seu maldito bastardo aquático e aéreo. Sisuri gritou. Se eu não consigo te derrotar a este alcance, eu te destruo com o prédio inteiro. Os raios Meltorner de Sisuri começaram a disparar e explodir no teto, nas paredes e em todas as vigas de sustentação da sala. A sala começou a desmoronar enquanto vigas de metal e partes do teto começavam a cair e a bater na sala que agora tremia e se agitava. Droga! Jetra gritou enquanto se afastava de Sisuri para desviar de uma enorme viga de aço que acabará de cair entre ele e Sisuri. Jetra voou através dos destroços que caíam por um minuto antes que finalmente uma enorme viga de sustentação caísse em suas costas por um minuto. O alienígena desmaiou. Ben tinha 11 anos, ele estava sentado no trailer conhecido como Rustuk enquanto seu avô dirigia pela rodovia americana, assobiando uma música. A prima de Ben, Genven, estava digitando em seu laptop como de costume enquanto Ben jogava um videogame portátil. Ei! Ben! Disse Genven. Alô? Bobão? Você está prestando atenção agora? O que foi, bobão? Estou ocupada tentando pegar essa Moltres idiota. Você não jogou videogame o suficiente, idiota? Por que você não larga isso de vez em quando? Quer dizer, talvez se você parasse larga isso, você faria alguns amigos de uma vez por todas. Ben suspirou. Esquece, todo mundo na minha sala é um bando de idiotas. Genvin ergueu uma sobrancelha. Seu ano letivo foi tão ruim assim, hein? Não vou falar sobre isso. Ben rosnou enquanto batia nas teclas do jogo com força renovada. Maldita! Moltres! Entra! Na! Maldita! Ultra bola! Larga o jogo, por um segundo!
Gavin rosnou, arrancando o jogo da mão de Ben. Pela primeira vez na sua vida, vamos conversar como primos normais. Já passou da hora de pararmos com essa discussão idiota e sem sentido. Começamos o ensino fundamental segunda semana que vem, pelo amor de Deus. Ben olhou para Gavin como se nunca tivesse visto ninguém como ela. Tá. Então, disse Gavin. Qual o nome dela? Ben ficou vermelho. Oh, o quê? O que é isso? Gavin olhou feio para Ben. Não se faça de bobo comigo, idiota. Qual é o nome dela? É Helena. Ben murmurou. Helena Validus. Sério, se você for rejeitado, siga em frente, é só isso. Disse Gavin. Tanto faz. Ben murmurou. De repente, a lata velha deu um solavanco e o veículo começou a diminuir a velocidade. Ops, parece que estamos quebrando, crianças. Disse o vovô Max enquanto o trio saía do trailer. Ben começou a discar em seu protótipo Unitrix mais volumoso. Certo, que tal eu ir no upgrade e eu? Olá a todos, precisam de ajuda? Ben olhou para cima e viu um carro parado ao lado do trailer, aparentemente tendo avistado o trailer quebrado. Sentada no banco do motorista estava uma jovem alegre com cabelos castanho-avermelhados que parecia asiática. A mulher sorriu. Oi. Sou Mizuzu Misaka, estou de férias aqui com minha filha. Precisam de alguma coisa? Sim, podemos ir com você até a cidade. Max perguntou. Não tenho os suprimentos que preciso para os reparos aqui. Claro. Disse Mizuzu. Ei, Mikoto. Temos alguns extras. Caronas. Ben vislumbrou rapidamente um olhar e alguns cabelos castanhos por apenas um minuto, antes que ela se escondesse atrás da porta do banco de trás do carro. Ben ergueu uma sobrancelha, então observou a garota espiar novamente. Agora ele podia ver cerca de metade do rosto dela e o boneco de sapo que ela segurava. No entanto, ele não estava prestando atenção ao boneco de sapo agora. Por algum motivo, seu coração estava acelerado. Gavin ergueu uma sobrancelha e sorriu de lado. Parece que alguém já está se esquecendo da Helena. Cala a boca, idiota. Jethro acordou com um gemido, seu corpo coberto de entulho e gorduras de metal. Ele se levantou, empurrando os entulhos e balançando a cabeça. Droga, isso foi uma lembrança real? Ou foi um sonho? Te peguei. Jethro se virou e viu Sisuri bem atrás dele, segurando uma esfera Meltorner perto da nuca de Jethro. Suas roupas pareciam rasgadas e havia queimaduras e hematomas por toda a sua pele. Meu Deus, você é louca! Jethro murmurou. Você quase se matou só para pegar a mim. Não se preocupe, eu não vou te matar. Disse Sisuri. Eu só vou te deter, por mais estúpido que eu ache isso, afinal, parte do meu trabalho é garantir que você não seja morto, pelo menos é o que meu empregador quer. Então, antes de irmos ao assunto, quero perguntar, o que é Railgun para você? Por que você está interferindo? Bem, para ser honesto, eu nem sei em que tipo de coisa estúpida estou interferindo. Tudo o que sei é que alguém estava chantageando a Mikoto, e isso me deixou furioso. Disse Jethro. Então me diga, foi você? Fui eu. Fui eu. Ha 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 ha. Sisuri riu. Uau, você não tem ideia do que está acontecendo, não é? Bem, deixe-me explicar. Mikoto Misaka foi selecionada para um experimento especial. Os detalhes são um pouco confusos, mas, basicamente, envolverá ela sentindo apenas dor pelas próximas 7 semanas. Dor, disse Jethro. Do que você está falando? O que são elas? O que você vai fazer com ela? Quem sabe quem se importa, disse Sisuri. Eu nunca achei que a número 3 realmente merecesse essa posição. Se ela morrer no processo, melhor para mim. Eu poderia assumir a posição de número 3. Como eu deveria? Como você pode dizer uma coisa dessas? Jethro rosnou com raiva. O que te importa? Disse Sisuri.
Pelo que eu ouvi, você mal a conhece. Se ela morrer, eu sei que definitivamente ficarei feliz por ela ter sofrido, ela sempre me irritou. É melhor você calar a boca, agora mesmo. Jethro rosnou, tremendo de fúria. Ou o quê? É inútil, o primeiro teste já foi concluído com sucesso, passou das 8h30, disse Sisuri. Espero que Railgun tenha perdido alguns membros. Você, você, você. Jethro soltou um grito de fúria e bateu o emblema do Unitrix no peito. Em um instante, Jethro se transformou em Choromastone. Choromastone se virou e socou Sisuri bem no estômago. Sisuri cuspiu sangue e caiu para trás enquanto suas costelas quebravam e ela se chocava contra os escombros. Haha! Choromastone soltou outro grito de fúria e socou os escombros com os punhos, criando uma onda de choque enquanto Sisuri rolava para o lado, um golpe mortal a atingiu. Maldito seja! Sisuri disparou uma tremenda série de raios Meltorner direto em Choromastone. Mas os raios foram meramente absorvidos por o corpo de Choromastone como uma esponja. Então funciona. Choromastone rosnou. Brilhante! Não, 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 não. Sisuri continuou a disparar raios em Choromastone, todos os esforços em vão enquanto Choromastone caminhava para a frente. O que você fez com a Mikoto? Choromastone rugiu. Vá para o inferno. Haha. Choromastone de repente brilhou com luz ultravioleta, e uma enorme esfera de luz explodiu de seu corpo. Todo o laboratório tremeu e estremeceu quando uma enorme explosão ultravioleta disparou para o céu e abriu um enorme buraco nas nuvens quando Sisuri recobrou a consciência. Ela estava deitada em um campo arrasado de ruínas. E Frenda estava em pé sobre ela. Parece que encontramos alguém com um ataque de fúria maior que o seu, Mugino, disse Frenda. E. Sisuri rangeu os dentes de raiva. Ligue para Kinoata, estamos reavaliando nossa estratégia. Ben entrou apressado pela porta do apartamento, a primeira coisa que viu foi Kuroko sentada no sofá da sala, parecendo chocada. Kuroko! A Mikoto já voltou? Perguntou Ben. Kuroko apenas assentiu. Ela não está se sentindo bem. One-chan. Kuroko diz One-chan quando ela fala inglês, mas será traduzido para Cici quando ela fala japonês. Ben correu para o quarto de Mikoto e bateu na porta. Mikoto? Você está bem? Mikoto abriu a porta um pouco e espiou. Claro. Bem, você parece preocupado. Eu estou bem, de verdade. Mikoto tropeçou de repente e a porta rangiu e abriu acidentalmente. Ben olhou horrorizado ao ver as inúmeras bandagens descendo por seus braços, pescoço, lado da bochecha. E seu olho esquerdo estava roxo e inchado. E havia outros ferimentos, terríveis. Oh! Mikoto fechou a porta abruptamente. Não é tão ruim quanto parece, bem. Eu caí de uma escada, isso mesmo, vou dormir agora. Abriu-se rangendo por acidente. Ben olhou horrorizado ao ver as inúmeras bandagens descendo por seus braços, seu pescoço, a lateral de sua bochecha, e seu olho esquerdo estava preto e inchado, e havia outros ferimentos, terríveis. Oh! Mikoto fechou a porta abruptamente. Não é tão ruim quanto parece, bem. Eu caí de uma escada, isso mesmo, vou para a cama agora. Boa noite. Ben não foi para a cama naquela noite, na verdade, ele passou horas, congelado em frente à porta de Mikoto, seu rosto congelado em sua expressão de horror.